Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui no Observador. Vamos dar uma olhada agora no Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre falou que não vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, eu gravei um vídeo mais cedo falando que o Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais, o mais votado da história do Brasil, correu ontem da Câmara dos Deputados para o Senado da República para pegar mais uma assinatura de um senador que se colocou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes na Suprema Corte, que seria uma coisa inédita, né? O impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Gente, seriam 40 assinaturas, faltando somente uma para fechar, e o Davi Alcolumbre ser obrigado a pautar, né? Só que ele falou que não vai pautar P nenhuma não, tá? Falou isso hoje, tá? Vamos ver aqui, tem vários jornais aqui, o Igor Gadelha aqui do Metrópolis, ó, falando, Alcolumbre vai pautar impeachment após prisão de Bolsonaro. Gente, pelo jeito não, e o cara tá suando, né? Tá suando de nervoso, sabe lá o que tá acontecendo lá no Amapá, né, com a família dele lá envolvida em obras e emendas parlamentares, e ano que vem tem campanha, gente, vai rolar uma grana ano que vem, porque o Lula tá com a chave do cofre na mão, né? O que esses caras vão colocar de grana nessa campanha do ano que vem, gente, comprando voto antecipadamente agora. Deve estar rolando um mensalão aí, eu não duvido de nada, um mensalinho. Eu não duvido de nada. Essas emendas parlamentares, eles derrubaram o segredo que havia no governo do Bolsonaro, nas emendas parlamentares, que o presidente da República, durante o mandato do Bolsonaro, do Temer também, né, não sabia para quem estava mandando o dinheiro, né, dos repasses da União para deputados e senadores, né, o tal chamado pela imprensa e pelos esquerdopatas, os comunistas, jornalistas, de orçamento secreto. O orçamento secreto é a melhor coisa que poderia acontecer nesse emaranhado de dinheiro brasileiro que a gente não sabe para onde vai. Aliás, a gente sabe, né? Só não vai para obra pública nenhuma, vai para o bolso desses caras, né? Então, o orçamento secreto impedia que o presidente da República soubesse para quem ele estava mandando dinheiro. Ele sabia para qual estado estava mandando dinheiro, mas não para qual político. Se era de esquerda, de direita, de centro. Não tinha como saber, porque o orçamento secreto impedia que o presidente soubesse o nome do deputado ou do senador que receberia aquela verba, que são verbas discricionárias. É obrigatório que o governo, seja lá qual for, entregue esse dinheiro para deputados e senadores lá para sua base, no seu estado, para alguma obra, né, alguma benesse lá para a população do seu estado. Aqui no caso é o Amapá, né, que é o estado do Davi Alcolumbre, e ele já falou, e sabe-se lá o que é que a Suprema Corte tem na gaveta contra o senhor Alcolumbre e também contra o senhor Hugo Mota. No caso do Hugo Mota, tem a mãe dele e a avó também numa investigação lá de trás que o pessoal trouxe de volta, também de obras públicas e, né, empreiteiras, etc. Sempre tem, né, o político sempre tem um rabo, uma rabiola solta em algum lugar, e é só você buscar que você vai encontrar. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. A mesma coisa que o Alexandre de Moraes fez agora com o seu gabinete do amor no WhatsApp secreto para prender o pessoal do 8 de janeiro, fazendo busca probatória lá, fazendo phishing expedition nas redes sociais para poder processar o pessoal do 8 de janeiro, aquelas 1.200 almas, né? Quase 1.938 autos de infração em 1.200 pessoas. A mesma coisa a oposição também pode fazer com deputados e senadores, né? Buscando o que você fez no verão passado, que a gente sabe, né? É bizarro, gente. Quando o cara tá aqui no estado dele, ele também não pode roubar sozinho, né? Quando você entra numa de roubar sozinho, aí o pessoal puxa seu tapete. Agora, se você junta uma galera, uma camarilha, uma súcia, várias pessoas roubando e partilhando, aí você consegue, né? Perpetuar-se no poder, né?
Algo aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, né, que foi uma coisa também inédita que aconteceu no Brasil, né, onde uma investigação, né, na primeira instância pega toda a roubalheira de um partido político, que foi o PT, né, pode acontecer também para o outro lado. Né? Bolsonaro entrou no poder em 2019, dia 1º de janeiro, e não fez o que o professor Olavo de Carvalho falava para fazer. Né? Esse foi o erro do Bolsonaro. Vamos ouvir o professor falando uma coisa aqui interessante, que eu separei isso aqui para fazer um outro vídeo, mas como eu acabei falando da ideologia política por trás da esquerda e também da direita, aí a gente pode chamar o José Dirceu como o ideólogo do PT. E podemos chamar o professor Olavo de Carvalho como o ideólogo da nova direita brasileira. Continua sendo o oráculo, né? Porque toda vez que você busca um vídeo antigo do Olavo, ele está acertando tudo. Tudo que esse velho falou, ele acertou, gente. É impressionante o Olavo de Carvalho. Porque é um cara que sabia o que estava falando, né? Muito estudioso. Ele foi do Partido Comunista do Brasil, então tinha lugar de fala. E vamos ouvir o que o Bolsonaro deveria ter feito lá atrás e não fez, que é exatamente o que o Lula assumindo agora, ele falou, agora eu vou fazer o que eu deveria ter feito no Lula 1 e no Lula 2 e não fiz. Vamos ouvir. Chegou a ler isso? Acho que não, porque senão ele teria pensado um pouco nisso aí. Quando um governante é eleito, a primeira coisa que ele tem que fazer é assegurar que o poder está realmente nas mãos dele. Resolver os problemas nacionais é a segunda etapa. Antes de você fazer uma coisa, você precisa assegurar que você tem os meios de fazê-lo. Você não tem os meios de ação, você não vai praticar a ação. Meios de ação. O Olavo de Carvalho está falando isso há 20 anos, né? A gente vem estudando ele há 15 anos. E ele sempre falou, antes de eleger o presidente da República, eleja vereadores, eleja presidentes de grupos acadêmicos, eleja presidentes de grêmios acadêmicos, eleja líderes comunitários, antes de eleger o prefeito ou o governador. Ou, muito menos ainda, o presidente, porque senão ele vai andar sobre areia movediça. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Vai ouvindo. E qual é o meio de assegurar a ação? Seria destruir os seus adversários mais pérfidos, na mídia, no sistema judiciário, nas próprias Forças Armadas. E ele não fez isso até agora. Fez um pouquinho. A gente vê, por exemplo, que ele fala muito mal da mídia. Eu digo, mas você não precisa falar mal. Você simplesmente vasculhe, né, o arquivo, o registro policial dessas pessoas. Só que todas elas têm crimes nas costas. Prenda todos. Que expulsa da profissão. Então era isso que ele tinha que ter, limpado o terreno primeiro. Não, vamos dizer, com pura perseguição política, mas fazendo os camaradas pagarem pelos seus crimes. Olha só como é que pensa o cara. Isso foi 2019, gente. 2019. Aí o Olavo de Carvalho, em 2020, falou que só resolve-se esse problema com a Lei Magnitsky. 5 anos atrás o velho falou isso aí. Quando a gente entrou na pandemia e viu o que a Globo estava fazendo com o Bolsonaro, contando morte em cima de morte, drone filmando o pessoal sendo enterrado durante a pandemia, vacina obrigatória que vinha da China. Bizarro. Ele falou, gente, o Brasil não tem jeito mais. E a Suprema Corte decidindo tudo, já com 2 inquéritos abertos. O inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Aí o Olavo, em 2020, falou, só a Magnitsky para resolver. Bolsonaro tentou, por exemplo, colocar o Ramagem na Polícia Federal e foi impedido. Você vê, né? Mas foi pro cercadinho falar mal da Globo. Esse foi o erro. Era só ter colocado dinheiro na Globo. Colocasse dinheiro na Globo. Dinheiro na Globo. Você quer dinheiro? Tome dinheiro. Tome dinheiro. Tome dinheiro. E pronto. O Bolsonaro cometeu vários erros, gente. Vários erros. Os membros do Foro de São Paulo, a Constituição brasileira e a Lei Eleitoral brasileira proíbe o registro de partidos que têm filiação a organizações estrangeiras. Existem 7 partidos do Brasil e são membros do Foro de São Paulo, todos deveriam estar fechados e seus dirigentes criminalmente responsabilizados. PT, PCdoB, PSOL, PSB, PSTO, todos eles fazem parte do Foro de São Paulo, além dos sindicatos, né? CUT, CGT e etc. Né? E é proibido pela Constituição, mas a Constituição brasileira não vale para mais nada. Mas veja como é que pensa uma figura quando
quando tem essa bagagem, né? Era isso que ele tinha que fazer na primeira semana. Mas, no entanto, ele quer resolver o problema econômico do Brasil primeiro. Por quê? Para não parecer que ele é malvado. Então, quando você quer que a esquerda te respeite, você já está derrotado. É isso aí, professor. Você não erra, hein? E vê o que aconteceu. O Bolsonaro ficou sob a areia movediça. E agora está preso, né, com a PGR pedindo a prisão dele antes do julgamento. Cadeia, na papuda para ele, né, numa cela de 12 metros quadrados, ou 9 metros quadrados, antes do cara ser condenado. Aí o Alexandre de Moraes falou, não, cadeia não, calma. Vamos deixar ele em prisão domiciliar, porque senão pode vir uma Magnitsky 2, Magnitsky 3, e sabe lá mais o que pode acontecer. Tarifa de 500%, porque é o que vai rolar. Mas vamos ver, a Alcolumbre falou que não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Você vê como é que ficou o nosso Congresso, né, pessoal? Eles já estão pensando no ano que vem, naqueles milhões e milhões de reais de verba de campanha deliciosa. Ai, que delícia, gente, ano que vem eu vou botar a mão em 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, eu vou comprar aquela casa de praia, né? Lá eu vou viajar para Bali, eu vou viajar para o Caribe, eu vou levar minhas primas para... É isso aí, gente, vamos lá. Tá complicado, hein? Tá fácil não. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Valeu, pessoal, vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.